do Felipe, Pai, para que o Senhor ilumine os nossos corações com a palavra que o Senhor ministrou ao coração dele, que as nossas vidas possam estar preparadas, Deus, para ouvir, para entender com diligência aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, Deus. Nós precisamos ser sensatos ao dinheiro, agir com prudência nas escolhas de carreira, e eu tenho certeza que o Senhor ministrou sobre a vida do Felipe, e isso vai nos ajudar muito, Pai. Eu agradeço por essa oportunidade, abençoa a vida do Felipe, e que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui conosco presencialmente. Boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa. Hoje nós vamos ter uma programação diferente. Eu fui convidado pelos meninos para fazer um bate-papo com vocês sobre finanças e sobre carreira. Eu estou aqui à disposição para a gente ter um bate-papo muito legal e nós vamos ter essas dúvidas tiradas no final, se assim eu puder ajudá-los. Mas em relação a toda a dinâmica, se ao longo daquilo que eu for falando vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, basta acenar com a sua mão e a gente interrompe para ouvir vocês também. Pode ser? A Camille está me ajudando ali, eu vou me apresentar agora. O meu nome é Felipe Genari, eu sou um dos presbíteros dessa igreja, da primeira igreja presbiteriana renovada de Indaiatuba. Eu sou marido da Lilian e eu sou pai do Mateus e do Lucas, são os meus meninos. E nós estamos progredindo nessa família. Nós começamos em 2, depois nós viramos 3, agora nós somos 4 e Deus sabe o restante. Por hora, estamos em 4. Falando um pouquinho a respeito do meu trabalho, as pessoas me chamam de bancário, mas eu não sou bancário. Eu trabalho em uma empresa do Grupo Bradesco, no braço de investimentos do Banco Bradesco, que é a Ágora Investimentos. E eu trabalho em uma mesa de operações que atende grandes corporações. E eu sou o profissional responsável pela gestão dos investimentos dessas empresas. Então, a hora que eles falaram sobre investimentos, falaram, vamos chamar o Felipe ali, ele vai falar alguma coisa para a gente, e eu vou ver se eu consigo colaborar com vocês essa noite, consigo passar alguns panoramas para vocês, para a gente evoluir juntos. A ideia é que seja um aprendizado, que nós possamos refletir em algumas coisinhas que eu vou passar aqui, mas o aprendizado ele não acontece quando você ouve, nem quando você vê, mas quando você se questiona e se responde sobre dúvidas que você tem. E aí começa um processo de aprendizado. Então, todas as dúvidas que acontecerem, vocês levantam a mão e a gente retoma para poder manter uma linha. Olha esse carinha aí, ele está entre empregos que pagam mal, problemas com débitos e um banco ali. E várias coisas acontecendo na cabeça dele. E é talvez o caso de um entre muitos jovens que estão iniciando na lida com o seu dinheiro. É uma situação engraçada, porque há pouco tempo atrás a gente não trabalhava. Então a gente não tinha conta e também não tinha dinheiro, né? Mas aí a gente começa a trabalhar e aí a gente descobre que a gente tem dinheiro e ainda não tem conta. Nossa, essa faixa de tempo é muito legal. Porque vocês não têm conta nenhuma, a gente não tem conta nenhuma e de repente está entrando dinheiro na minha conta no banco. Eu não tinha nenhum débito, não tenho que pagar nada e está entrando dinheiro. Nossa, que fase legal, cara. Que fase legal, onde o sorvete a gente não pensa, onde a roupa a gente não pensa, onde o tênis eu escolhi aquele e eu vou pagar porque eu tenho dinheiro. Cara, que fase legal. Quando você tem dinheiro e ainda não tem contas a pagar, esse intervalo de tempo é um intervalo muito importante. E a segunda parte do nosso call de hoje, a segunda parte da nossa conversa, vai ser sobre carreira, sobre as escolhas que a gente pode fazer dentro de um universo de carreira e como a gente pode evoluir no nosso plano de carreira através dos pressupostos bíblicos que a gente vai estudar a seguir. Então, somando, essas são as duas dúvidas que permeiam a nossa cabeça. Essas coisas mexem conosco e aí a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas gradativamente. Cosmovisão. Quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente pensa em finanças, quando a gente pensa em trabalho, a gente está associando algumas perguntas que são feitas na nossa mente. Agora, cosmovisão, leiam comigo, raio é isso? É a abreviação de que raio é isso? De um bom paraibano ou de uma boa paraibana. Raio é isso. O que seria a cosmovisão? A cosmovisão
é a visão de mundo a partir da qual eu construo todas as minhas escolhas, todos os meus pensamentos e todas as minhas decisões. Então, para a gente falar sobre finanças hoje, para a gente falar sobre trabalho, a gente não começa de lugar nenhum. A gente começa de algum lugar. A gente começa de como a nossa cabeça enxerga finanças, dinheiro, e como a nossa cabeça enxerga trabalho. Então, perguntas como essa são importantes. O que eu penso sobre trabalho? Trabalho é um dom? Trabalho é uma obrigação? Trabalho é uma escolha que eu faço aleatoriamente? E sobre dinheiro, o que eu penso de dinheiro? Dinheiro é bom? Ou dinheiro é mau? Ou ter dinheiro é pecado? Ou querer ter muito dinheiro é pecado? Eu acho isso baseado em alguma coisa. E quando a gente fala acho isso baseado em alguma coisa, nós estamos falando da nossa cosmovisão, da visão de mundo que foi sendo construída na nossa mente com bases em pressupostos que a gente acredita. Então, a cosmovisão é extremamente importante para falar sobre qualquer coisa da vida. Ela é importante para a gente falar sobre dinheiro, ela é importante para a gente falar sobre carreira, ela é importante para falar sobre relacionamentos, sobre igreja, sobre relacionamento com os pais, com o namorado, marido, com filhos. A cosmovisão engloba o nosso aspecto social e político. Então, tudo o que a gente pensa, ele é filtrado, vamos dizer assim, por um óculos chamado cosmovisão. Eu coloco o óculos e, a partir de então, eu tenho uma visão sobre alguma coisa. E nós temos um panorama bíblico para nos orientar em nossa cosmovisão sobre as duas coisas, sobre trabalho e sobre dinheiro. Então, nós vamos passar alguns versículos agora. O primeiro versículo está em Gênesis 2,15. Ele diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. 2,15 não tinha mulher ainda. 2,15 não tinha tentação ainda, 2,15 eles não tinham pecado ainda. Então, antes que o pecado acessasse o mundo, Deus instituiu o trabalho para o homem. Então, o trabalho não é uma punição de Deus porque o homem pecou. O trabalho é uma dádiva de Deus, para que nós sejamos úteis, para que nós tenhamos atividade, para que nós sejamos completos. O trabalho é até mais do que isso. O trabalho é o nosso ministério, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, se nós formos pensar, tem uma teologia que eu gosto muito. Ela fala sobre os mandatos integrais. Ela pega o homem inteiro e ela não divide o homem em vários pedacinhos. Ela fala assim: Suelen, você é uma só. Então, o seu relacionamento social, que é o seu relacionamento com seus irmãos, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com o seu futuro marido, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento com os demais integrantes dessa sociedade que você faz parte, é um mandato de Deus. Então, faz parte do mandato social que Deus nos dá, o relacionamento com as pessoas, a constituição de família, e levar esse projeto de Deus adiante. Um segundo mandato que Deus nos dá é um mandato espiritual, diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Nós somos chamados a ter comunhão com Deus. E o terceiro mandato é o cultural, é o de desenvolver cultura. É o de desenvolver coisas, é de cuidar coisas, é de transformar coisas. Então, esse mandato cultural, ele é um presente de Deus para nós, tal como os outros dois mandatos também são. Então, o trabalho é um presente de Deus para nós. É um dom que Deus nos dá. É uma capacidade que Deus nos dá a habilidade de desenvolver. Mas, entre muitas coisas que o trabalho é, eu gostaria que vocês pensassem que o trabalho é algo que Deus nos dá. E é bom. Vamos para o próximo versículo? Ele fala o seguinte para a gente em 1 Tessalonicenses 4. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente e não dependam de ninguém. Está vendo que coisa interessante? Que Deus nos deu capacidade de trabalhar, de gerar riquezas e não depender de ninguém. De quem ninguém que a gente está falando? A gente está falando assim, ó, que as famílias sejam independentes, consigam pagar as suas continhas, não dependam de um assistencialismo, seja que venha da parte de um outro irmão, seja que venha da parte da igreja, seja que venha da parte do governo. Pensem em ser independentes, pensem em pagar as suas continhas ali, em fazer os seus projetinhos ali e caminhar tranquilamente a vida que vocês têm para discorrer aqui. Então, esse é um aspecto muito legal que o livro de Tessalonicenses deixa para a gente. E esse aspecto de ter uma vida tranquila, ele diz respeito a isso, porque quando nós somos ajudados, e é uma dádiva que Deus dá para nós, ajudar o próximo,
Nós temos aquela incerteza. E aí, esse mês tem, e o mês que vem como é que vai ser? Alguém vai me ajudar? Alguém vai me ver? Alguém vai perceber a minha necessidade? E o convite que Deus nos faz é que nós sejamos úteis, sejamos trabalhadores e paguemos as nossas continhas com o suor dos nossos trabalhos. Isso aí é bênção, é coisa boa demais. Hoje, né, Lília? Coisa boa. Eu comprei 2 pedais. Eu uso pouco. Eu amo comprar pedal. E aí eu falei para a Lília, eu falei assim, nossa, Lília, eu troquei de atividade no trabalho, foi um puxa de um janeiro difícil, fevereiro difícil, março difícil, abril difícil, e eu conseguindo entregar mês a mês, eu vou me dar um presente. Mas eu vou me dar 2, porque eu já estou entregando vários meses, né? Aí eu falei, eu comprei 2 pedais. E, cara, você trabalhar, ter dinheiro e comprar o que você quer comprar, é bênção de Deus, é coisa boa. Não é coisa ruim. Os detalhes e os ajustes, as circunstâncias, a gente vai ver nos próximos versículos. Próximo, Camille, comigo. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Ué. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o que só fala, isso aí leva à pobreza. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique esperto para que tenha alimento de sobra. Ou seja, não que a gente não vá passar por situações de adversidade, mas é colocado aqui a possibilidade de nós avançarmos um passo a mais, de nós caminharmos em direção a uma prosperidade que é bíblica. E de onde vem a prosperidade bíblica? Do trabalho. Próximo, Camille, comigo. Quem ama o dinheiro, e agora a gente começa a entrar nas circunstâncias, jamais terá o suficiente. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Tem limite para posses? Para bens? Lilian, me fala uma marca de maquiagem cara. Mac, vocês que sabem. Beleza. Agora me fala uma mais cara. Lancôme. Ah, é lógico que conhece. La Vie est Belle. Eu conheço. Conheço muito bem, eu e meu bolso. Então, não existe limite para cima. Ou seja, você pode estar usando uma maquiagem que é cara, mas tem outra que é mais cara. Você pode estar usando um carro que é caro, mas tem outro que é mais caro. Você pode estar morando numa boa casa, mas tem outra que é maior. E quem sabe ter 2 casas, ou 3, ou 4? Por que não um helicóptero, um jatinho, uma frota de jatinhos ou uma ilha no Pacífico? Não tem limite para as posses. Não tem assim, se eu ganhar 2 mil tá bom. Se eu ganhar 3 mil tá bom. Se eu ganhar 4 mil tá bom. O primeiro salário que cair de 4 mil, você já vai falar, o que eu preciso fazer para ganhar 5,5? O primeiro que cair de 5,5, você fala, legal, o que eu preciso fazer para ganhar 8? E assim sucessivamente. A nossa vida ela vai puxando esses gatilhos. Então, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Nunca vai estar satisfeito. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E agora, para a gente fechar o nosso raciocínio. Falamos bastante a respeito de um bom recurso, uma boa riqueza ser resultado do nosso trabalho. Todos estão de acordo com isso? Legal. Agora vamos ao detalhe. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo o que nós temos aqui em mãos, foi o Senhor que nos deu. Opa, mais uma perguntinha ali. Mas então é bom? Então o dinheiro é bom? Bom, o dinheiro nem é bom, e o dinheiro nem é ruim. O dinheiro é um fato, e nós temos que conviver com esse fato, gostando desse fato, ou não. É como uva passas no Natal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Convivam com esse fato, vai sempre ter uma tia que vai trazer arroz com uva passas no Natal. Mas eu não gosto. Aprenda a conviver com o fato que terá. Mas eu gosto. Muito que bom. Que bom que você gosta, porque vai continuar comendo. Ou tendo que tirar do arroz, que dá uma trabalheira danada. É mais fácil gostar. Então, com o dinheiro, é a mesma coisa. Eu não posso taxar o dinheiro de uma coisa ruim ou o dinheiro de uma coisa boa. Ele é só um fato.
Bom ou mal é o meu coração. Bom ou mal, boa ou má é a inclinação do meu coração em relação ao dinheiro e as coisas que o dinheiro pode me dar. Então não se trata do dinheiro, se trata do nosso coração. E é isso que compreende a nossa cosmovisão. Quando a gente entende que o trabalho foi Deus que nos deu, quando nós entendemos que o dinheiro, não necessariamente ele é bom ou ruim, mas é uma ferramenta que Deus utiliza para nos abençoar. Quem não queria ter dinheiro no momento que um familiar necessitado precisa pagar uma cirurgia caríssima? Todos nós gostaríamos de ter muito dinheiro naquele momento. E nesse momento, o dinheiro é ruim? É ótimo. Todos estão atrás desse dinheiro. Todos querem esse dinheiro. Então pensem comigo, raciocinem comigo. Nem bom, nem ruim. É apenas um fato. E nós vamos aprender a lidar com isso. Finanças. Então nós falamos a respeito dos pressupostos que são importantes, que são necessários para nós iniciarmos um pensamento a respeito de trabalho e a respeito de dinheiro. Vocês viram como a gente utilizou os textos bíblicos e aí já nos ajuda a criar um pensamento? Esse pensamento que vai sendo criado nas nossas mentes são os pilares da nossa cosmovisão. São os pilares através dos quais nós vamos enxergar o nosso contato com o dinheiro e nós vamos enxergar o nosso contato com uma perspectiva de carreira. Vamos lá, vamos falar de finanças então. Finanças diz respeito ao que eu faço com o meu dinheiro. Bom, existem dois tipos de pessoas. Adoro isso. Adoro dividir as pessoas em grupo. Me julguem. Existem dois tipos de pessoa. Existem as pessoas superavitárias e existem as pessoas deficitárias. O que são essas pessoas? Isso não fui eu que inventei. As pessoas superavitárias são as pessoas que conseguem guardar dinheiro. Seja porque ela tem uma mente mais equilibrada, seja porque ela tem um histórico de educação financeira dentro da casa dela, ganhou um porquinho, aprendeu que se não guardar não compra coxinha, esse tipo de coisa. E tem os deficitários, que são as pessoas que não conseguem guardar dinheiro. Sempre falta. E a gente fala assim, que os superavitários são aqueles que sobra dinheiro no final do mês. Vocês conseguiram entender? Sobra dinheiro no final do mês. E o deficitário sobra mês no final do dinheiro. Então acabou o dinheiro no dia 10 e ainda tem 20 dias para eu passar. Ainda sobra mês no final do dinheiro. Então, para ficar bem alegórico, bem tranquilo da gente entender, essas são as duas pessoas que existem quando a gente fala de dinheiro. É um fato absoluto de que se eu sou nesse momento A, eu sempre serei? Não necessariamente. Talvez você seja um bom superavitário, boa fase da sua vida, mas contratempos aconteçam e você acabe mudando de posição. Mas o conhecimento que você adquiriu enquanto superavitário chamará você para a linha novamente. Assim como pode ser que eu nasci deficitário, e em algum momento eu me tornei superavitário. Seja porque eu passei a administrar melhor as minhas finanças, seja porque eu acessei um conhecimento prévio que eu não tinha antes. Então, observem, quando a gente fala aqui sobre os superavitários e deficitários, não está relacionado a quanto se ganha, e sim como se gasta. Por que a gente tem tantas pessoas no nosso país que são devedoras? E a gente vai falar mais à frente sobre isso. Pelo simples fato de que elas gastam mais do que ganham. Não é difícil de a gente interpretar isso. O difícil é segurar a mão na hora de gastar. Mas eu não vou avançar. Vamos por partes. Me ajuda, cá. O que faz a gente agir de forma superavitária ou deficitária são, primariamente, essas três situações. Tá bom? Antecedentes, situações e subconscientes. O que seria um antecedente? Vamos supor que eu, na minha casa, a minha vida inteira, eu tive uma família que tinha uma condição social razoável, e razoável quer dizer que não sobra dinheiro, mas paga todas as continhas no final do mês, ok? E eu ouvi na minha casa, não, passa no cartão, depois a gente vê. Não, passa no cartão, depois a gente vê. Não, passa no cartão, depois a gente vê. Eu trouxe isso comigo para a minha vida. Resultado de uma família que tinha uma condição razoável. E aí vamos supor que eu casei. E a minha condição mudou um pouquinho. E eu trouxe a mesma percepção de, não, passa no cartão, depois a gente vê. Não, passa no cartão, depois a gente vê. Não, passa no cartão, depois a gente vê. Eu preciso contar o final da história? Não, eu não preciso contar. Então, são situações que nós trazemos no formato de antecedentes. Coisas que ficaram na nossa mente e que nos ajudam a ser deficitários
Ou, assim como também pode nos ajudar a ser superavitários. Se eu tive uma boa educação financeira dentro de casa, se os meus pais me ajudaram a guardar moedinhas para comprar um brinquedinho, se eles me explicaram que existe o fator ato, recompensa, então talvez eu consiga desenvolver uma condição de superavitário. Dentro desses antecedentes, eu gostaria de pontuar mais um de forma adicional, que é a autopiedade. Mas quando eu era pequeno, eu queria tanto esse negócio aqui, mas não dava para comprar, porque era bem estreitinho. Não, mas agora que eu estou trabalhando, eu vou lá e vou comprar. E eu estou falando que é no subconsciente, porque eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas pequenas. E a gente vai ver que são as pequenas coisas que atrapalham com todo o orçamento. Então, as coisas pequenas que a gente pensa e fala, antes eu não podia, agora eu vou. Antes não dava, agora eu quero. Antes eu não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Então, esses antecedentes a gente traz conosco, eles norteiam a nossa vida. As situações também podem fazer com que a gente entre em um caminho superavitário ou deficitário. De repente, a minha família teve pouca condição e eu tive acesso à faculdade e tive acesso a um bom salário. E a minha situação mudou. Ou eu sempre tive acesso a todas as coisas maravilhosas que se podem comprar no supermercado, até que a empresa do pai quebrou, eu comecei a morar sozinho, eu fui sair para fazer outra coisa e agora a minha realidade é diferente. Então, situações podem mudar o nosso panorama e subconsciente. O subconsciente é tenso de mexer com ele, porque muitas pessoas vivenciaram brigas familiares por causa do dinheiro, vivenciaram quebra de matrimônios por causa de dinheiro, na verdade, a falta de, né? E tratam a questão do dinheiro como sendo uma coisa má. E sabe por que o subconsciente é pesado? Porque ele fala, dinheiro é mau. Dinheiro é uma coisa ruim de ter. Então vai lá gastar, para você não ficar com ele no bolso. Inconsciente. Ninguém ouviu essa conversa na cabeça acontecer. Mas no seu subconsciente você foi tendo uma percepção de que o dinheiro é uma coisa ruim e que tê-lo no seu bolso não é uma coisa legal. Então você tem compulsividade para gastar. Sabe quando você deita na cama, aí pega o celular, aí fica comprar. Só comigo? Para, vai! E aí vem lá Shopee, AliExpress, propaganda da C&A, propaganda da Renner, propaganda da Hering, propaganda de tudo que é coisa que a gente gosta de comprar, e fica lá, comprar. Não sou só eu, não. Me recuso a acreditar que sou só eu. Então, essas situações, elas nos condicionam a isso. A questão com o dinheiro é justamente isso. Quem controla quem? É você que controla o seu dinheiro ou é o seu dinheiro que te controla? Pergunta difícil de fazer. Se for eu que controlo o meu dinheiro, então quando chegar... Eu dei uma pausinha para que eu garanto que vocês todos estão ouvindo. Prestem atenção no que eu vou falar. Se quando chegar na sexta-feira, e eu não tenho dinheiro, e eu não recebi ainda, que eu não sei como é que vai ser o meu próximo mês, eu não tenho reservas ainda, eu não tenho nada, eu só tenho uma proposta de pagamento do meu patrão para poder, quando ele me pagar, eu pagar o cartão de crédito. E mesmo assim, na sexta-feira, a mamãe fala assim, hoje vai ter ovo? E você fala, não, acho que eu vou pedir um iFood. Acho que eu vou pedir um lanchinho. Acho que eu vou trazer uma pizza para a gente comer com um dinheiro que eu não tenho. Então, quem controla quem? Sou eu que controlo meu dinheiro ou são as minhas vontades que me controlam? São as minhas vontades que me coordenam e caminham com a minha vida? Para a gente sair de um ponto deficitário e entrar num ponto superavitário, a primeira coisa e a mais básica que eu preciso é de um orçamento. Controle simples. Repitam simples comigo. Ótimo.
Simples, porque se for difícil e cheio de 9 horas, vocês não vão dar continuidade. Vai fazer 1 mês, 2 meses e vai parar. Então tem que ser simples. Nem que seja uma caderneta, nem que seja um caderno da 8ª série que você não usa mais, ainda tem umas folhas lá atrás, nem que seja o caderninho que você fazia anotações da EBD, tira 3 folhinhas ali e dá continuidade. Ou se você quiser fazer uma planilha muito elaborada, muito que bem. Mas você precisa de um controle. O que eu ganho versus o que eu gasto. Isso aqui, amigos, é um olerite, vulgo contra-cheque, conhecido também como recibo. Cada um fala de um jeito, mas todos vocês que já trabalham ou vão trabalhar, um dia vão se deparar com um carinha como esse. É o espelho do que está acontecendo na sua movimentação enquanto funcionário. Então, olha que legal. É um funcionário XYZ que ganha R$ 2.500 por mês. Então vamos pensar, Rafael, vem aqui, eu tenho uma oportunidade de trabalho para você, eu vou te pagar R$ 2.500 para que você cumpra com essa atividade. Pode ser? Aí o Rafael fala, legal, R$ 2.500, eu pago R$ 1.500 de faculdade, sobra 1.000. Com esses 1.000 eu pago 600 do carro, sobra 400. 200 de gasolina, 100 de 100 de internet para o meu celular e 100 para eu pedir o iFood uma vez por mês. Nossa, vai dar certinho, tá tranquilo. Aí ele descobre, quando chega o contra-cheque, que aquilo que foi combinado com ele tem uns detalhezinhos que talvez não tenham sido falados. Ali, chama INSS, chama Imposto de Renda. E aí o saláriozinho dele de R$ 2.500 que ele combinou, vai entrar só R$ 2.170 na conta. Mas ele já comprometeu os R$ 2.500. Porque ele achava que era 2.500. Fala para mim o que vai acontecer no primeiro mês. Vai pingar, aí como ele foi lá no banco, abriu uma conta, né? Vai entrar o gerente bateu um papo com ele, colocou um limitinho ali, né? Tranquilinho, fez um investimento mensal, vulgo capitalização. E aí, beleza, tem limite, cara. Então, no primeiro mês ele gastou 2.500, mas ele só recebeu 2.170. De onde foi os 330? Pagou com o limite dele. Mês que vem, ele tem conta de 2.500, mas só recebe 2.170. E os 330? 330 com 330, 660, mais os juros, vai para 750. Então, ele está no segundo mês de trabalho e já deve R$ 750 no limite de cheque especial. Isso aqui não é uma situação anormal. Isso aqui é uma situação extremamente típica. A gente vai ver que... Não vou falar o dado, deixa para lá. Depois a gente chega lá. Próximo dado, por favor. Então, um orçamento deve conter todas as despesas possíveis de se mensurar. Todas. Olha lá. Salário. Camarada, chamei o Matheus aqui. Matheus, vamos lá, vou te pagar R$ 1.800 para você trabalhar comigo. Essa e essa atividade. E aí o Matheus pensa, vou pagar 700 da faculdade, 600 de transporte, 175 do meu celular que eu parcelei em 12 vezes, 80 conto de internet, 40 entre Netflix e Spotify, e ainda me sobra 200. Ai, que beleza! Bobinho. Aí vem a realidade. Salário, na verdade, é 1.680, não é 1.800, porque tem os descontinhos que eu já falei. Aí tem todas essas parcelas que a gente falou, só que ele está na faculdade, ele gasta 22 vezes por mês, R$6 na cantina. Isso dá R$132. Uma vez por mês, ele vai assistir o cinema, dá R$50. Ele compra 4 chicletes por mês, um por sábado. Todo sábado ele compra um. Então, 4 vezes 2 dá R$8. iFood, às vezes ele come, dá R$65. Corte de cabelo dele. Você não corta, Matheus? Você corta. Então, R$40. Roupas, 139. Parcela do tênis, ele parcelou em 12 vezes de R$ 49,99. Aí deu uma dor de cabeça, dor de barriga, foi na farmácia, R$35. Comprou um livrinho para dar de presente, R$39. Hobby, ou se ele fosse uma menina, no caso, se fosse a Lilian, por exemplo, unhas, mais uns R$60. E aí, ao invés de sobrar 205, está faltando 533. Como é que faz? Todas as despesas precisam estar no orçamento. Não basta eu ter as mais importantes. Num orçamento, tudo é importante. Olha o que a Lília falou. Esses tem 139, foram 2 brusinhas da promoção. Beleza. Então não tem todo mês, mas beleza. Às vezes está aí. Então, ao invés de ele guardar 200 ou sobrar 200 para ele fazer o que ele quiser, está faltando mais de R$500 na conta.
E não mudou coisa significativa, mudou algumas coisinhas que ele não julgou importante colocar no orçamento. Então, um orçamento simples, que é um confronto do que você ganha versus o que você gasta, precisa ter o máximo de informações possíveis. Todas as informações são essenciais. O seu corte de cabelo precisa estar no orçamento, as unhas que você faz a cada 7, 15 ou 21 dias precisa estar no orçamento, as blusinhas que eventualmente você gostaria de comprar precisam estar contempladas no seu orçamento, bem como todas as parcelas de coisinhas que você gostaria de gastar adicionalmente. E a gente nem entrou no mérito de guardar alguma coisinha ainda. Vamos evoluir. Então, beleza. No seu orçamento, seja franco com você. Para falar para nós mesmos que sobra dinheiro, a gente esconde umas despesas, sabe? Não, cabelo, 40 conto, para que eu preciso colocar cabelo no corte? Não preciso colocar isso aí no orçamento, não faz diferença nenhuma. Em algum momento você terá que cortar, em algum momento você precisará gastar esses 15, 20, 40 reais, seja quanto for que você gaste. Então, se em algum momento você vai precisar fazer, isso precisa estar no orçamento. Então, só quando a gente tem um orçamento franco, que é o conjunto das informações daquilo que eu ganho com aquilo que eu gasto, é que eu posso prosseguir. Princípio da mordomia. Nós lemos alguns textos que falaram para a gente a respeito do dinheiro. E o último texto que fechava dizia que, na verdade, Deus é que nos dá a condição de ter o dinheiro. Se Ele nos destitui da saúde, acabou o dinheiro. Se Ele nos destitui do trabalho, acabou o dinheiro. Então, o princípio da mordomia vai nos ensinar que o nosso primeiro patrão não é o senhor Ezequiel ou a dona Flávia. O nosso primeiro patrão é Deus, porque foi Ele que nos deu o trabalho e a condição de trabalhar. Bom, se não fosse assim, não oraria para Deus para pedir um trabalho. Alguém já orou para Deus para pedir um trabalho? A gente ora para Deus para pedir um trabalho. Então, se Ele não é meu patrão, como que eu posso ser contratado? Fecha essa conta para mim. Não fecha. Deus é o nosso primeiro patrão. Então, as horas que eu enrolo no meu trabalho, o trabalho que eu deveria entregar e não entrego, eu não devo ao meu patrão. Eu devo a Deus, que me empregou. Então, isso ajuda a gente a traçar a nossa cosmovisão. Mais coisas a respeito do princípio da mordomia. Não somente que Ele é o nosso patrão, mas Ele também é o dono de todo o dinheiro. O dono do ouro e da prata. Não é assim que ele se relata em Isaías, em Salmos, em Provérbios, em vários textos. Então, o dinheiro em circulação, Deus pode fazer da forma com que Ele achar. Ele pode pegar o Armando e dar um excelente trabalho para o Armando. E o Armando que não tinha dinheiro, agora tem um bom dinheiro para gastar com sabedoria, para poupar. Ele pode fazer isso. O princípio da mordomia traz Deus para dentro das nossas relações com tudo que diz respeito a benefícios, a bens e a recursos. Então, tudo isso vem de Deus para nós, para o nosso uso, para o nosso deleite. Terceiro aspecto, se vem de Deus para nós, Deus espera algo de nós quando nós falamos a respeito desse recurso. Ele espera que nós sejamos abençoadores. Abençoadores de quem? Primeiramente, das nossas famílias. Segundo, dos nossos irmãos. E terceiro, e coroando, da igreja. Desde o Antigo Testamento, nós somos estimulados a contribuir voluntariamente. No Antigo Testamento, nós tínhamos um dízimo. E no Novo Testamento, você não tem menções de dízimo. Pode procurar. Você não vai encontrar um texto que embase a contribuição de dízimo no Novo Testamento, porque se dava o dízimo do trigo, se dava o dízimo da soja. Imagina o irmão Santana, por exemplo, licença, irmão Santana, trazendo aqui para nós os recursos da sua terra como dízimo. É evidente que ele poderia fazer se quisê-lo, mas no nosso tempo, a gente utiliza do dinheiro, né? Imagina o Rafael, trazendo para nós do dízimo dele alguns armários. Imagina o tio William chegando aqui falando, quem que eu vacino? Hoje o nosso dízimo é através do dinheiro, né? Então, todos os recursos que chegam a nós, embora eles também possam chegar de outras formas, ele vem através do dinheiro. No Novo Testamento, nós temos a proporcionalidade. Na minha impressão, só mudou. Porque assim, se eu ganho 1.000, eu dou proporcional aos 1.000. Se eu ganho 2.000, eu dou proporcional a 2.000. Se eu ganho 10.000, eu dou proporcional a 10.000. E se eu estou dando proporcional,
todos dão igual. Então, o efeito é o mesmo. Aqui na nossa igreja, nós temos o hábito do dízimo, nós temos a consideração pelo formato que somos regidos, porque a igreja precisa ser mantida. E nós somos mantidos através dos dízimos, através das ofertas. Então, isso importa para nós. E nós entendemos que aqueles que são membros e desejam ser membros, notem, não são obrigados a sê-lo, mas desejam ser, entendem que estão de acordo com um conjunto de regimentos e normas que regem o nosso procedimento em todos os aspectos das nossas vidas e sobre o dinheiro, vírgula, inclusive, ponto. Então, sobre tudo isso. Mais um passinho, cá. Vamos falar sobre consumo. Então, nós falamos aqui sobre a nossa cosmovisão, nós falamos sobre finanças, vamos falar sobre consumo agora. Consumo. E consumo é um aspecto importantíssimo da lida com o nosso dinheiro. Consumo diz respeito a como eu gasto o meu dinheiro. Que forma eu gasto? Vamos lá, cá. 9 pessoas curtiram gastar. Boa. Legal. 1, 2... Ah, tô sabendo. Próximo, cá. Aqui é um filósofo contemporâneo, fez uma citação extremamente famosa. Se eu não comprar, o desconto é maior. Július, filósofo contemporâneo, vulgo pai do Cris. Então, ele fez um conselho sábio para nós. Não é só porque está na promoção que faz sentido de eu comprar. Nós precisamos de um filtro de necessidade. E do que se trata esse filtro de necessidade? Vou comprar alguma coisa. Vamos supor que eu já tenho um orçamento montado. Dentro do meu orçamento eu já separei as minhas contribuições à igreja, eu já paguei todas as minhas contas e me sobrou dinheiro, algum dinheiro que eu quero gastar. Certo? Com qualquer coisa que eu quiser. Preciso disso? Colocaria até uma pergunta adicional na frente. Mas preciso mesmo? Preciso? Segundo, ok, preciso, está respondido. É o momento? É o momento apropriado? Cara, eu preciso. Nossa, preciso demais, cara. Eu preciso de um sapato novo de cromo. Eu amo sapatos de cromo, aquele bem brilhante, mas que não é verniz, é o couro que é bem tratado. A linha Citizen da Democrata, pelo amor de Deus, que sapato é aquele? Eu teria 10 iguais, apenas para revezá-los e não gastá-los. Eu preciso muito disso. Preciso mesmo? Preciso. Pô, estou falando que eu preciso. Mas é o momento? Não, mas nem lugar para guardar eu não tenho. Eu divido sapateira em casa, né, Lília? Eu preciso muito, preciso mesmo, mas talvez não seja o momento. Talvez alguma coisa que eu preciso mesmo, e não seja o momento, seja a hora de eu repensar. Beleza, preciso muito, preciso mesmo, é o momento. Tenho condições para? Aqui a gente volta a falar do tal do cartão. Tenho condições para? Tenho. Comecei a trabalhar, ganhei R$ 1.800, fui conversar com o meu gerente, ele fez um cartão de crédito para mim, agora eu posso. Beleza, vai, vamos, Camille. Leiam só comigo. O percentual de endividados no país fechou 2020 em 66,5%, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Vocês imaginam só que 66% da nossa população, 66% das pessoas economicamente ativas no Brasil, ou seja, que trabalham ou têm algum rendimento, estão devedoras na praça? Em uma amostra, 66 é 66. Ficaram 34 de fora. Quem são essas pessoas? Ficaram 34 de fora. Então, vamos lá, mais um cá. Olha só a expressão dos endividados. Muito mais da metade. As principais fontes de dívida são cartão de crédito, 78,7%. Carnê, totalmente obsoleto. Quem que faz carnê? Só na loja Princesinha, né? Financiamento de carro, 10%. Financiamento de casa. Não, e eu não ganhei para fazer merchan. Puxa, perdi a oportunidade. Financiamento de casa, 9,5%. E crédito pessoal, 8,5%. Fonte, agenciabrasil.ebc.com.br. Então,
Desses 66% que estão endividados, mais ou menos 78% é a respeito de cartão de crédito. Se nós fizermos uma regra de 3, a gente tem aproximadamente 52% da nossa população economicamente ativa, endividada em cartão de crédito. É bastante, né? Quer dizer que é a metade. Quase a metade da galera que trabalha está endividada em cartão de crédito. Cartão de crédito, assim como o dinheiro, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ou será que depende de quem governa quem? Se sou eu que governo o meu cartão de crédito ou se é o cartão de crédito que me governa? Façam uma sugestão. Aliás, eu faço uma sugestão, façam a experiência. Se vocês perceberem que é o cartão de crédito que controla vocês, saiam sem o cartão, deixem o cartão em casa. Agora tem Pix, né? Chegou para atrapalhar tudo. Porque nem o cartão você não precisa mais. Está no celular. Vai lá, pá, 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 pá. Quem controla quem? Ali, ó, conheço uns 3 nessa lista. Quem que falou isso? Quem que mandou a mensagem aí, Camille? Poupanças e investimentos. Beleza, vamos falar de coisa boa agora. Falamos a respeito dos riscos de todas as linhas de crédito existentes. Não é só o cartão de crédito, é o cheque especial, é o carnê. Todas essas linhas são facilitadoras do consumo. Não são essencialmente boas, nem essencialmente ruins. Bom ou ruim é o que eu faço delas. Vamos supor que eu vou começar a trabalhar e eu preciso de uma roupa nova para trabalhar, um sapato novo, eu não recebi ainda, e eu tenho a oportunidade de fazer um parcelamento em 3 vezes dessas roupinhas que eu preciso. São urgentes. E eu acho que vou receber, né, para pagar isso daí. Então, talvez o cartão possa ajudar. Ou eu quero comprar um celular parcelado. Talvez eu não tenha todo o valor agora. E aí aconteceu alguma coisa. E vamos chegar nessa história de comprar celular também. A gente já chega lá. Qual é a hora de começar a guardar? Vocês. Quando é que eu começo a guardar? Quando eu tiver uns 30 anos? Emprego estável? Quando é que eu começo a guardar? Ah, essa é a resposta certa. Quando eu começo a receber. Então, a partir do momento que eu recebo alguma coisa, eu já posso começar a guardar alguma coisa. A partir do momento que algum dinheiro entra, eu já tenho condições para guardar alguma coisa. E existem vários instrumentos que vão me ajudar a guardar dinheiro. A previdência é algo compulsório. É um benefício, é um presente. Se você não quiser recebê-lo, você vai recebê-lo mesmo assim. O direito de contribuir com a Previdência sempre que você trabalhar. Você pode até não gostar, mas você vai contribuir com a Previdência. E a Previdência faz um plano para que, em algum momento, dependendo dos aspectos gerais da nossa economia, você possa se aposentar e receber algum dinheiro que é de origem dos outros trabalhadores que estarão pagando naquele momento. Então, a Previdência é uma forma de guardar dinheiro para a aposentadoria. Existe a possibilidade de você fazer uma previdência complementar, uma previdência privada. Bom, eu não sei se eu confio exatamente na administração pública do meu dinheiro, eu quero, além desse que eu estou pagando voluntariamente, pagar uma adicional, onde eu possa conduzir, escolher a instituição que me é confiável e etc. Então, eu posso fazer um plano de previdência para a minha aposentadoria. E aí o Sandro poderia falar com muito mais abrangência sobre previdência com a gente em algum momento. Poupanças são recursos que eu vou guardando, juntando ali, e não necessariamente eu conto com os rendimentos ou conto com um aumento progressivo, mas eu vou guardando para um projeto futuro. Aí depois eu vou ter aqui reservas para a emergência. Essa reserva para a emergência é importantíssima. A partir do momento que você começar a receber, tenha uma reserva para emergência. Comece com 5%. Que seja. Quando nós casamos, eu e a Lília, alguma despesa acontece no casamento, aí beleza, você tem um desembolso de caixa, um fluxo
de caixa negativo que acontece para que as coisas possam acontecer. E a gente entrou no casamento. Primeiro dia, sentamos na mesa, traçamos o nosso plano de contas. Eu falei, Lili, nós precisamos de uma reserva de emergência. Quanto a gente consegue guardar por mês? R$80, olha isso, é isso aqui, é o máximo que dá. Pois bem, vamos guardar R$80 por mês e será a nossa reserva de emergência. Quando eu e a Lilian casamos, nosso orçamento era bem fechadinho. E beleza. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. 80, 160, 240. Adivinha o que aconteceu no terceiro mês? Quebrou a máquina de lavar. A nossa máquina de lavar, nós ganhamos de presente de uma pessoa muito amada. 8 meses antes de casar. Então, no mês que ela quebrou, 3 meses após casada, era o primeiro mês fora da garantia. E aí a gente foi consertar a máquina. Vai fazer o quê? Vamos lá consertar. Ficou R$240. Eu tinha R$240. Porque nós pensamos em uma reserva de emergência. Se eu não tivesse, eu tinha me enrolado bastante ali. É pouquinho dinheiro, mas é 240, que vira 260, que vira 300, que vira 500, que vira 1.000 rapidinho. Então, tenha uma reserva de emergência já, de imediato. Se você já recebe alguma coisa, você já pode ter uma reserva de emergência. Instrumentos de liquidez. Uma reserva de emergência é para você estar investido em alguma coisa que tenha liquidez. O conceito de liquidez é em quanto tempo você consegue transformar aquele investimento em dinheiro de novo. Por exemplo, um terreno é um investimento, todos concordam? Legal. Quanto tempo eu demoro para vender um terreno se eu precisar de dinheiro para amanhã? Extremamente ilíquido. Até eu achar um comprador, até o comprador ajustar o preço comigo, até entendermos que a proposta faz sentido, até fechar o negócio, até passar os recibos, até ir no cartório, fazer a papelada da transferência do imóvel. Todo aquele conjunto de burocracias que vai me tomar 60, 70 dias. Mas eu preciso de dinheiro para ontem. Bom, então o terreno é um péssimo lugar para a gente ter reserva de emergência. Reserva de emergência tem que ser alguma coisa que eu transforme em dinheiro muito rapidamente. Poupança. Dinheiro líquido em conta corrente, dinheiro guardado na caixinha de joias na porta esquerda do guarda-roupa. Então, possibilidades. Então, os investimentos e as suas devidas liquidez estão muito relacionados ao prazo. Então, para qual maior o prazo que eu espero realizar um investimento, mas eu exponho esse patrimônio a possibilidades de variações positivas e eu tenho um ganho adicional, não só aquele que eu coloco todo mês, mas também dos juros provenientes daquela aplicação. Vamos lá. Mais um pouquinho. Até aqui, tudo beleza? Nós vamos fazer um bate-papo já, então você segura aí com a gente também. Próximo, sobre carreira. Eu vou ser bastante breve sobre carreira. Porque na montagem da estrutura, eu acabei precisando dar um pouquinho mais de foco em um lado do que foco em outro lado. A gente falou um pouquinho mais sobre finanças, o nosso tempo avançou um pouquinho, e nós vamos ser breves na questão da carreira. Pessoal, carreira. O que é mais importante para a carreira? Quando a gente vai pensar em carreira, quando a gente vai pensar em um projeto de futuro, o que vocês consideram na escolha de uma profissão, na escolha de um ofício? Tem muitas carreiras possíveis. Tem carreiras que pagam bem, tem carreiras que não pagam bem. Tem carreiras onde eu vou ser feliz, tem carreiras onde eu vou ser infeliz. Se eu puder ser feliz na que paga bem, excelente. Se eu for infeliz na que paga mal, melhor trocar. A ideia é buscar uma que paga bem e que eu possa ser feliz. O pagar bem é importante? É muito importante. É muito importante. Sabe por que é importante o pagar bem? E o que eu estou querendo dizer com pagar bem não é o quanto de dinheiro você recebe pela atividade que você faz, mas se aquela remuneração que você recebe te satisfaz fazendo aquela atividade. Se é algo que você tem muito amor, às vezes uma remuneração menor do que outra faz sentido para você, porque você gosta muito. Agora, se é algo que você não gosta e paga muito bem e faz sentido em relação às suas aptidões, compensa pensar nisso? Compensa ver quais são de fato as minhas aptidões e para onde as habilidades que eu fui desenvolvendo com o caminho me direcionam? E agora eu vou falar especificamente com os meninos. Meninos,
rapazes, homens, há um chamado de Deus para que vocês sejam os provedores dos seus lares. Meninos, homens, há um chamado de Deus para que vocês sejam os provedores dos seus lares. Isso significa que minha esposa não vai trabalhar? Não. Isso significa que o encargo de cumprir com as contas da casa precisa ser do menino. Precisa ser do rapaz, precisa ser do homem. Ah, mas a minha esposa quer trabalhar, ela gosta de trabalhar. Não precisa trabalhar, mas quer trabalhar. Ok, temos um cenário ótimo. Mas Deus nos configurou fisiologicamente para isso. Assim como configurou as nossas esposas fisiologicamente para uma infinidade de coisas. E não diz respeito a competências. Nós temos 1 quilo de mulheres que são muito melhores que 10 quilos de homens, fazendo trabalhos brilhantes no cenário corporativo. E elas podem ganhar muita bala. Muita bala. Mas dentro do lar, a pessoa que Deus desenhou para que fosse o provedor é o marido. Então te sacode, rapaz. Então pensa bem qual é a profissão que você vai querer seguir, qual é o caminho que você vai querer seguir, porque se você quiser casar, isso será cobrado de você. Ah, mas tudo bem, não dá, não é sempre que dá. Eu sei que não. Quando eu me casei com a Lilian, ela ganhava mais que eu. Porque nós ganhávamos quase a mesma coisa e ela fazia 3 trabalhos extras no mês, né, Lilian? Isso fazia com que ela ganhasse mais do que eu. E a minha oração todos os dias é: Pai, eu quero pelo menos pagar as contas de casa. Para que ela escolha querer trabalhar ou não por outros motivos, mas não pelo dinheiro. E Deus me abençoou. E eu converso com vários homens que fizeram a mesma oração e me dizem: Deus me abençoou. Hoje eu consegui. Não foi rápido, não foi em 1 ano, não foi em 6 meses, talvez demorou 4, mas eu não tirei a visão. Eu mantive a visão. Eu mantive a visão. E Deus honra. Deus honra os meninos que se propõem a ser homens, que dão um passo de fé e falam: estou dentro do time, para cima. Deus honra. Há algo misterioso e especial que acontece e que é fora da minha compreensão, mas Deus honra. Às vezes, milagrosamente. Agora, e aqueles que não serão honrados? Quais são? São aqueles que já nem acreditam na possibilidade. Eles falam: não, isso aí é coisa de antigamente. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia as coisas não são assim. Bom, a perspectiva que eu tenho de Deus é que Ele é o mesmo. A perspectiva que eu tenho de Deus é que a família que Ele estruturou é a mesma. A perspectiva que Ele me dá sobre o trabalho, sobre o homem, seguem a mesma. Então, se de repente eu preciso ganhar 10, por que não? Se eu preciso ganhar 8, se eu preciso ganhar 15, o que me impede de? Vamos acreditar que isso é possível. É importante acreditar. Carreira. Vamos lá, cá. Algumas perguntinhas rápidas. Saiba quem você é. Você precisa se conhecer. Mas se conhecer de verdade. Porque eu gosto de... É muito relativo, tá? Eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de coisa pra caramba. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Nada. Eu gosto de música, eu gosto de literatura, eu gosto de política, eu amo sociologia, eu sou apaixonado por história militar. E nada disso diz respeito ao dinheiro que eu ganho para poder sustentar minha casa. Conheça os seus gostos e interesses. Saiba, conheça eles, os seus pontos positivos. Conheça as suas habilidades. No que você é bom? Em matemática, em português, em habilidade com pessoas. Você faz o que bem? Faça testes vocacionais. Tem inúmeros testes na internet. E esses testes vocacionais ajudam a gente a identificar naquilo que a gente é bom. Às vezes a gente acha que a gente é bom numa coisa e faz o teste e fala: nossa, mas deu isso aqui? Talvez eu sou bom nisso mesmo e eu que não percebi. Pode ser. Vamos cogitar essa possibilidade.
Liste opções de carreira, pesquise sobre as profissões selecionadas, conheça o mercado de trabalho, se não está saturado demais, se ainda tem espaço, se tem abrangência para profissionais, e liste todos os prós e os contras. Isso aqui eles vão printar e vão passar para vocês depois, de alguma forma, para que vocês pensem nisso, para que vocês raciocinem nisso. Depois, faça perguntas para você. Moçada, onde vocês gostariam de estar daqui 10 anos? Quanto você gostaria de estar ganhando? Porque o que você vai estar ganhando lá na frente depende daquilo que você faz hoje. Qual o percurso até lá? Eu acho que tem que lançar alto, sabe? Acho que tem que lançar alto. Eu vou fazer engenharia, mas fazer engenharia pensou o quê? Eu quero projetar XYZ. Cara, mas é uma carreira enorme até lá. Ok, vou lançar alto e vou seguir o passo a passo. Ah, mas dá certo sempre? Vai lá. Dê o primeiro passo. Acredite que é possível. Converse com as pessoas que já trilharam esses passos. Isso aqui é importantíssimo. Se você tem uma carreira que você tem interesse em ingressar, converse com as pessoas que já passaram por esse caminho, com as pessoas que já trilharam esse caminho que você está se propondo a trilhar. E uma nota aqui, eu falei a respeito dos meninos, porque tem muita responsabilidade sobre os homens, e falta homem de verdade na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, no nosso contexto, faltam homens que assumem uma responsabilidade. A gente vê isso hoje facilmente nas famílias da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país. Então eu chamei a responsabilidade dos meninos que nos enxergam aí de casa, que nos assistem, porque essa é uma mensagem importante aos meninos, mas alcança a todos. Estou falando para homens e para mulheres, para meninos e para meninas. A carreira que eu não estou direcionando para os meninos, foi só uma chamada importante, mas estamos falando para todos. Todos comigo? Todos comigo? Excelente. Apresente os seus planos diante de Deus. Nós precisamos planejar. Cá, passa para mim mais um. Olha esses 2 versículos aqui. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É um bom segredo para nós guardarmos no coração ou não é? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16. Eu vou contar um testemunho breve para vocês, antes de que a gente encerre o penúltimo slide. E vai ser bem breve mesmo, eu prometo. Quando eu e a Lilian casamos, eu trabalhava em um emprego onde eu ganhava um salário que era o salário razoável para a época. Ainda não conseguia a abrangência a oportunidade, né, de arcar com as contas da casa. E todos os dias eu orava para Deus. Eu falava, Deus, me dá a oportunidade de ter um emprego melhor. Eu faço parte do mercado financeiro desde 2008, mas o fato de ser do interior, o fato de ter tido um histórico de problemas com o meu nome em um determinado momento, me afastaram desse mercado. E eu precisava voltar. Eu via nisso a oportunidade que eu precisava para trabalhar. Pessoal, quantas portas eu precisava? Uma. Só uma. Não é? Então eu não conhecia ninguém que trabalhasse em banco para me apresentar. Ninguém que fosse próximo o suficiente para me indicar. E aí eu fiz uma lista. Eu entrei na internet, coloquei, abre aspas, e-mail, bradesco.com.br, fecha aspas, entra. Aí apareceu sergio@bradesco.com.br, Gustavo Dantas, @bradesco.com.br, não sei que lá, Minioli, @bradesco.com.br. E eu fui guardando esses e-mails, fazendo uma lista. Aí depois, e-mail, itaú.com.br. Aí apareceu lá, Bonifácio, @itaú.com.br, não sei que lá, @itaú.com.br. E eu fiz Bradesco, Itaú, Santander, Safra, HSBC, entre muitos outros bancos. Uma lista de 1.200 e lá vai e-mails. E eu chegava no meu trabalho, ali na minha prova. Sentava na cadeirinha, abria o e-mail. Olá, tudo bem, como vai? O meu nome é Felipe, gostaria de uma oportunidade. Pá. Olá, tudo bem, como vai? O meu nome é Felipe, gostaria de uma. Pá. Olá, tudo bem, como vai? O meu nome é Felipe, gostaria de uma. Pá. 1.200 e-mails. E um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa do RH. Quando eu enviava aquele monte de e-mail, eu não esperava um monte de respostas. Eu só esperava uma.
Eu só precisava de uma pessoa, uma, que lesse o e-mail, desse atenção e encaminhasse. Eu não precisava de 1.200 respostas. Eu não precisava de 1.200 empregos. Eu precisava de uma. E essa uma chegou. A pessoa me ligou e falou assim: olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Você tem um minutinho para falar? Tenho. Felipe, eu gostaria muito de te conhecer. Ah, é? Por quê? Porque chega currículo seu da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Campinas, de todo lugar do Brasil, eu tenho recebido currículos seus. O que você quer? Eu falei assim: eu quero trabalhar. Ela falou assim: então você vai trabalhar. Qual que é a agência mais próxima da sua casa? É a agência X. Tá bom, se apresenta lá na segunda-feira. Eu falei: uau! Uau! Me apresentei, fiz todo o protocolo. Não foi exatamente na agência que eu tinha pedido, foi numa outra. Cheguei lá, o gerente estava muito revoltado comigo. Ele olhou para mim assim e falou assim: Felipe, aqui sou eu que escolho as pessoas que trabalham. Ninguém de cima fica mandando contratar ninguém, não. Desse jeito. A gente não tem vaga aqui. Lembra, Lília? A gente não tem vaga aqui. Eu falei: beleza, mas não é você que vai escolher. É Deus, Ele é o meu primeiro patrão. Quando Ele falar que eu vou começar a trabalhar, eu vou trabalhar e ponto final. E aí, dois dias depois, me ligou a pessoa e falou: Felipe, você fez a prova, você foi bem em tudo, está apto, tal, faz seu exame dia tal, e na segunda-feira você começa com a gente. Eu falei: uau! Uau! Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Isso é um milagre. Milagres derramados sobre as pessoas que ousam acreditar que é possível. Sair da sua zona de conforto e dar um passo em direção àquilo que Deus pode fazer. E Deus pode. Comigo foi dessa forma, mas tem outras pessoas que agiram e de forma milagrosamente romperam com as suas dificuldades na vida e acessaram lugares especiais. Depois de trabalhar um tempo no Bradesco, eu já sabia que não era ali que eu queria. Eu nunca quis trabalhar na rede de agências, eu queria chegar na área de investimentos, que é onde eu estou hoje. E eu sou de Indaiatuba, e o meu trabalho é lá em São Paulo. Eu fui fazer uma entrevista, e era um grupo de 20 pessoas, e eu descobri que eram 3 grupos. Eu fazia parte de um grupo de 20 pessoas, que na verdade eram 3 grupos de 20 pessoas, então 60 pessoas, e foram inscritos aproximadamente 612 pessoas para a vaga. Então, 612 pessoas para a vaga, eles selecionaram os melhores currículos, selecionaram os melhores 60 para fazer 3 dinâmicas de 20 pessoas cada, mas só tinha uma vaga. Quantas vagas que eu precisava mesmo? De uma. E eu orei e falei: Deus, se essa vaga pode ser minha, se alguém vai trabalhar lá, por que não pode ser eu? Alguém vai ter que sentar na cadeira, ligar de manhã o computador, acessar os sistemas, fazer o trabalho. Alguém vai precisar fazer, por que não pode ser eu? Pode ser eu, papai. Me dá essa oportunidade. E aí o meu gerente me ligou e falou: Felipe, está aprovado, cara. Começa com a gente dia tal. Meu, aquilo foi uma explosão de sentimento dentro de mim. E eu não posso negar todas essas experiências que Deus me deu. E dizer que não, que nós estamos largados ao acaso, sendo que há um Deus que se preocupa conosco, se preocupa com as nossas vidas, se preocupa com as nossas famílias e se preocupa com os nossos propósitos. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E por último, esteja aberto à resposta. Ela pode ser aquela que eu pedi, ou ela pode ser diferente. Ora, eu não mandei e-mail só para o Bradesco, eu mandei e-mail para vários. E o Bradesco era o que eu dava menos crédito, né, Lília? Eu falava para ela: não, acho que o Bradesco... E foi justamente a porta que Deus abriu. Pessoal, gostaria de pedir para que vocês abrissem a sua Bíblia ou celular comigo, em Provérbios, capítulo 24, versículo 3. E se você gosta de riscar versículos, risca esse. Se você gosta de anotar, anota esse. Se você gosta de fazer o que você quiser com o versículo, faça isso com esse. Nós vamos ler Provérbios 24, número 3 e número 4. E aqui está uma mensagem preciosa. Uma mensagem preciosíssima. Extremamente preciosa. Provérbios 24, versículo 3 e 4, diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E, pelo
conhecimento se encherão as câmaras e os quartos de tudo aquilo que é precioso e deleitável. Então não há outra forma de nós prosperarmos, se não trazendo para dentro das nossas casas a sabedoria que vem de Deus, a inteligência para administrar e, por último, mas não menos importante, o conhecimento desse tempo. Saber fazer alguma coisa e fazer bem, para que seja bem remunerado. Pessoal, era isso. Nós fechamos aqui com o peito aberto para receber as respostas de Deus em relação às nossas orações. E agora o microfone está com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, queriam colocar alguma coisa, é o momento onde a gente inicia o nosso bate-papo, pessoal. E eu vou fazer uma pergunta, que eu já ouvi isso, né? E aí talvez você possa ajudar. Quando você quer trabalhar com uma profissão que talvez você sabe que vai ser difícil financeiramente se manter com ela, talvez. Ou você tenha mais dificuldade do que o normal. Porque ela não vai te garantir um salário, é um investimento pessoal estudar naquela área. Nesse sentido, o que você aconselharia a fazer? A seguir em frente ou não? Tirar o pé, sei lá, talvez pensar mais? Nós podemos fazer muitas coisas depois de orar, mas nada antes de, né? Então, primeiro lugar, acho que a pessoa que tem uma situação como essa, de gostar de uma atividade que não necessariamente remunere muito bem, ela deve orar a Deus em relação a toda a sua vida. Se aquele fato de que ela vai viver uma vida onde ela talvez não tenha uma remuneração que dê, quiçá para se sustentar, faz sentido junto a um plano de casamento, por exemplo. Talvez faça sentido se é uma pessoa que não quer se casar, não deseja se casar, não quer saber de uma unidade matrimonial, talvez faça sentido. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero casar. Tudo bem, então dê um passo de cada vez, entre na profissão, explore as possibilidades. Eu acho difícil você fazer alguma coisa bem feito, com todas as vias possíveis que nós temos hoje, e não encontrar uma forma de remuneração. Eu não desencorajaria a pessoa em relação àquilo que ela quer fazer, mas nós precisamos manter sempre todos os olhos bem abertos. Entender as variáveis, né? Naquilo que isso pode implicar ou não. Respondeu? Mais alguma? Pode falar, mano. É possível Deus colocar uma pessoa em uma área em que ela não se enxergue apta, ou seja, ela idealizava uma carreira, mas ela foi jogada em outro lugar, e então essa pessoa se encontra com duas decisões, né? Ou ela continua naquela carreira e trabalha o prazer nela, ou ela sai para aquela carreira onde ela imaginava ter o prazer. O que o jovem, o que essa pessoa deve pensar? Trabalhar o prazer nessa profissão, ou ainda buscar aptidão para exercer, glorificar Deus em outra área? Excelente, Armando. Boa pergunta. Enquanto você é jovem, enquanto se passa por esse momento de decisões, nada é definitivo. Por que não tentar aquilo que você é apto, se você percebe que tem essas habilidades, e tentar ser feliz com aquilo? Ou se você quiser ir para um outro caminho que você tem menos aptidão, eu não vejo um problema na pessoa estar necessariamente deslocada de seu local de trabalho inicial. O problema que eu vejo é a pessoa não ter nenhum norte. Chutar, sabe? Talvez dê certo aqui, talvez dê certo ali. Isso é um problema. Chutar é um problema. Agora, ter dois caminhos possíveis, explorar esses dois caminhos possíveis, eu não vejo como uma coisa ruim. Inclusive, se você tiver a oportunidade, por exemplo, esse jovem tiver a oportunidade de conversar com pessoas que já estão nas duas profissões, eu acho que seria muito enriquecedor, né? Porque só quem está em alguma profissão pode passar um panorama mais completo sobre os prós, os contras. Às vezes aquilo que a gente acha que é contra, poxa vida, é bom pra caramba. Me falavam que era bom de trabalhar no banco por causa do horário, das 10 às 4. Pô, esse horário de atendimento, a gente entra às 8 da manhã e sai às 6 como qualquer outro trabalhador, né? Então, de fora, tem os seus nuances, né? Não sei se eu respondi. Boa. Ana. Eu queria perguntar como que a gente pode encarar a questão de estágios e trabalho voluntário. Porque eu acho que a questão profissional enquanto cristão,
vai além de uma satisfação pessoal. Um trabalho que eu gosto ou porque o dinheiro vai me servir bem, porque tem um contexto familiar, a igreja em si, as contribuições todas. E esses dias, numa aula de estágio da faculdade, tem um professor que ele atua agora na área de Direito e Psicologia. Ele sempre instiga a gente, fala assim, gente, façam estágio em algo que faça sentido para vocês. Eu sou da Educação Física, mas estou atuando numa escola de inglês para pagar a minha vida agora. Faz sentido inglês ou faz mais sentido Educação Física? É o momento de testar no estágio. Tenta entrar, conciliar uma área na outra, né? E ele falou que a experiência dele foi assim. Quando ele começou fazendo Direito, e em algum momento ele gostou da Psicologia, ele chegou para um professor, falou que o melhor professor que ele tinha, admirava mais. Esse professor que eu faço. Você consegue conciliar os dois? Tenta. E aí você vê qual que está dando mais certo, Psicologia ou Direito, ou se lá na frente você consegue fazer as duas coisas. E ele se formou nos dois juntos, assim, a doideira. E aí eu queria perguntar sobre a questão dos estágios e trabalhos voluntários. Como que fica? Os trabalhos voluntários e estágios, eles são muito reconhecidos pelas empresas. Pelo menos na instituição que eu trabalho, se a pessoa previamente fez algum trabalho voluntário, isso conta bastante. No trabalho voluntário, você rompe com várias barreiras que você não romperia se você não tivesse no trabalho voluntário. E no estágio de forma semelhante. Antigamente, quando você fazia um curso, você estava fadado a seguir a exata linha daquele curso para sempre, para toda a vida. Você aprendeu a bater martelo. Você ia começar batendo martelo, no meio você ia bater martelo, e no final você ia bater martelo também. Hoje não. Hoje os cursos, as matérias, as disciplinas e as áreas de atuação, elas têm se conectado. Você tem marketing, beleza, você tem marketing de produtos, você tem marketing de futebol, que hoje está meio embaixo por causa da pandemia, mas logo vai voltar de novo. Você tem as áreas de medicina extremamente correlatas. Nós temos pessoas que são especialistas em previdência para médicos, pessoas que são especialistas em previdência para direito. Você tem advogados que trabalham numa clínica odontológica que atende famosos. Você tem uma série de interligações. Então, os estágios, e a configuração do estágio é muito interessante, porque não há um vínculo empregatício, é um acordo. Então, você pode iniciar esse estágio, aproveitar aquele momento e ver se faz sentido. Fazendo sentido, você pode ter continuidade ou buscar um outro estágio que faça sentido. Mas hoje existe muita amplitude nas correlações de atividade. Então, você pode combinar duas coisas, né? E aí, talvez, combinando duas coisas, possa fazer sentido. Eu não vejo isso como algo que é como era antes. É o que você falou, né? É uma pessoa de uma área, se envolveu com outra área e aquilo faz sentido para ele hoje. Então, esses profissionais híbridos nem existem ainda. Eles somos nós, que vamos testando áreas correlatas ou não correlatas e encontrando as suas devidas relações, né? Conta da frase, assim, fazer sentido. Quando precisa fazer sentido alguma coisa para eu seguir carreira naquilo, sabe? Essa frase do faz sentido. Parece que lá no fundo tem um negócio de só para satisfazer um negócio que está dentro que me chama pecado. Sei lá, o dinheiro, não sei, a frase fazer sentido para mim não fez sentido na aula de estágio. Ana, vai atrás para ver se faz sentido. Mas o que tem que fazer sentido? Entendi, claro, com certeza. Eu digo fazer sentido porque aí eu devolvo a responsabilidade para você. É justamente essa a ideia. Porque o fazer sentido envolve uma decisão, uma escolha, que você precisa ter todas as ferramentas listadas e pontuadas para poder decidir. Faz sentido o salário? Faz sentido o deslocamento até o local? Faz sentido aquilo que vai impactar no meu dia a dia, com a minha família, se eu fizer um estágio que eu não estou tão afim de fazer? Faz sentido em relação ao meu horizonte de emprego? Faz sentido eu trabalhar porque eu preciso trabalhar agora? Poxa, eu preciso, não tem jeito. Então faz mais sentido o estágio do que alguma coisa que não tem nada a ver com a sua atividade. Então, em alguns aspectos podem fazer sentido e outros aspectos pode ser que não faça sentido. Agora, quem vai decidir isso aí é cada um em relação às suas próprias experiências, entendendo aquilo que faz sentido ou não faz sentido. Não vou mais falar faz sentido. Entendendo aquilo que pode ser coerente com o seu momento, com a sua ideia de carreira e etc. Então, a ideia é essa mesmo. Nem sempre a gente começa no lugar que a gente gostaria de estar, mas cada passo é importante. Assim como cada passo é importante, ter um caminho trilhado é importante. Mesmo que o meu caminho seja esse e o de Deus seja esse.
Tá? Ter o meu trilhado aqui é importante. Manter o meu caminho trilhado e com o peito totalmente aberto, porque os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Vamos agradecer então. Pai, muito obrigado por esse momento com os nossos irmãos, Pai, com os meus irmãos aqui. E eu peço para que esse momento tenha sido oportuno para cada um deles. Certamente alguma mensagem pode ficar gravada no coração, e eu peço para que o Senhor torne útil essas mensagens gravadas no dia a dia. Eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe os nossos jovens, para que eles prosperem nos seus caminhos. Deus, eu peço para que o Senhor faça brilhar dentro deles o sonho que pode ser real, Pai. Que o Senhor os leve por um caminho de milagres, um caminho de realizações e um caminho de conquistas. Para que, apesar dos grandes desafios que existem na vida de qualquer um, Pai, nós possamos contar com a verdade que é inevitável da existência de um Criador que não está isolado de nós, mas que nos acompanha, nos observa e nos conduz na sua presença. Então eu peço para que o Senhor derrame abundantemente a sua misericórdia e as suas bênçãos sobre cada um destes, e que nós possamos ser agraciados, Deus, todos os dias com a tua sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, com a inteligência que o Senhor nos permite adquirir e com os conhecimentos que o Senhor vai nos dando a capacidade de absorver. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.